Boa noite para você ligado na CDL-FM, mais um programa Conectamente no ar. O programa Conectamente é para você que gosta do tema empreendedorismo. Para a gente empreender, a gente tem que transformar. Para que transforme-se, a gente tem que ter conhecimento. Para ter conhecimento, a gente tem que se informar. E aqui está uma oportunidade para a gente debater e falar sobre esse tema. Comigo, Fernando Cardoso, vice-presidente da CDL-BH, titular desse programa, que vai dar aquela palhinha, introdução no tema. Boa noite, Fernando. Boa noite, Paulo Leite. Boa noite aos ouvintes da Rádio CDL. O Conectamente de hoje está super especial, Paulo. A gente vai falar de um problema comum à maioria das pessoas: a dificuldade em tirar planos do papel. E aí a gente traz uma especialista, né, Paulo? Apresenta ela aí. Bom, vamos apresentá-la, Fernanda Toqueto, psicóloga, empresária, treinadora comportamental, autora de best-seller, idealizadora do método Saia do Rascunho. Eu desenhei o meu rascunho para vir até aqui para ver se eu vou conseguir sair dele. Fernanda, boa noite, prazer te receber aqui no Conectamente. É uma satisfação enorme, então, estar aqui com vocês nessa noite, poder falar um pouquinho sobre um tema que eu sou apaixonada, que é o poder da nossa mente na transformação dos nossos resultados, na hora de tirar os nossos planos do papel, do rascunho, e de realmente transformar, e de impactar a nossa vida e a nossa carreira. Então, estou aqui à disposição para contribuir, para falar sobre aspectos que estão na minha metodologia e no meu movimento aí que tem impactado inúmeros profissionais no mercado. Bom, a minha mente sempre tem uma máquina de sorteio para escolher quem faz a primeira pergunta. Eu não sei se pelo tempo de uso ela ficou viciada. E a primeira pergunta sempre quem faz é ele, Fernando Cardoso. Diga lá, Fernandão. Sempre eu ganho, viu, Fernando? Não tem jeito. Mas bora lá. Então, acho que assim, sonhadores, né? Todos nós somos. Acho que é um ponto. E o brasileiro ainda mais, viu, Paulo? Vou falar, eu acredito muito nisso. Eu queria entender, assim, qual que é o ponto de partida, dentro desse entendimento que você traz do sonhador que quer fazer o negócio dele sair do papel, ele quer executar as coisas para conseguir ter sucesso dentro do seu objetivo. Qual é o ponto inicial? Então, o ponto de partida, dentro da minha visão, da minha metodologia, é a decisão. Eu acredito que nada acontece sem que a gente decida, sem que a gente tenha uma decisão clara, firme, né? O que é isso que separa uma iniciativa de algo que realmente pode ser transformado. Então, a primeira coisa, o ponto de partida é decidir, é assumir a autorresponsabilidade, né, em relação àquilo que a gente quer conquistar, fazer, né? Sair do eu acho, eu quero, eu posso, talvez, o eu vou fazer, eu vou me comprometer, sair e realmente estar a postos para colocar em prática aquilo, se colocar na direção da ação. Então, eu diria, primeiro ponto, clareza, decisão, né? Onde eu estou, para onde eu quero chegar, que resultados eu quero ter, que caminho eu preciso construir para chegar nesse resultado. E quando eu falo disso, é na vida pessoal, na carreira e nos negócios, no CPF e no CNPJ. Então, essa para mim é a visão, o grande gatilho da mudança, da transformação é tomar decisões. Fernanda, sempre que eu vejo o mundo e o meu mundo, eu sempre tento entender genotipia e fenotipia. De que forma o ambiente em que eu estou pode influir positiva ou negativamente nesse processo de transformação? O ambiente, essa frase eu uso no meu negócio, o ambiente muda o jogo. A ambiência tem poder na influência dos nossos resultados. Tem uma frase que é um clichê que diz: diga-me com quem andas e te direis quem tu és. Outra de outro pensador que diz: nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive. E eu digo muitas vezes: me conta um pouquinho mais. O que fazem as pessoas que você convive? O que elas valorizam? Como elas se comportam? Como elas lidam com a sua família, com a sua carreira, com o seu relacionamento? Como elas são reconhecidas em relação às atividades profissionais no mercado, né? Na sua área de atuação?
que eu posso compreender um pouquinho de como você pensa das coisas que, né, o que você pensa e o que você e como você reage. Então, sim, a nossa ambiência, seja dentro da nossa casa, o nosso ambiente de amizades, o nosso ambiente profissional, tudo isso molda, ajuda a moldar as nossas crenças, aquilo que a gente acredita, ajuda a mudar o nosso pensamento, que é o fundamento de todas as crenças, e as nossas decisões. Então, para quem está nos assistindo, é muito importante que você pense com quem eu estou compartilhando a minha visão, o meu caminho, as minhas decisões, né? O que eu vejo de mais catastrófico acontecendo é as pessoas compartilharem decisões com quem nunca construiu nada. Decisões com quem tem por trás da sua opinião problemas pessoais, psicológicos, desafios, e que aconselha o outro e não consegue nem construir o seu. E muitas vezes, né, não se aconselhando com as pessoas certas. Então, é ligar um alerta. Essa pergunta é um alerta para quem nos escuta, porque a ambiência, sim, ela te coloca no próximo nível, ela te mantém uma vida toda no mesmo lugar, e a gente muda. Muitas vezes a gente não muda de ambiente, mas se a gente muda as nossas crenças, a nossa mentalidade, a gente faz escolhas melhores nos ambientes que a gente está inserido. Então comece a prestar atenção aí quem nos escuta sobre as referências e sobre o que molda as suas decisões. O que as pessoas falam, o que elas dizem sobre sucesso, dinheiro, resultado, carreira, transformação, crescimento, evolução, diferenciação. E brevemente você vai entender o quanto a ambiência influencia os teus resultados. Ô, Fernando, total, total. Você falou da questão do ponto de partida e do ambiente. Eu queria falar sobre os gatilhos de mudança, porque às vezes você está ali numa empresa, igual você pontuou bem, e dentro da sua equipe você precisa de ter um envolvimento e alguns gatilhos para que essas pessoas mudem o seu jeito, né? Eu tenho uma frase que eu sempre eles falam lá na empresa que a gente muda pelo amor ou pela dor. Às vezes com os direcionamentos que você faz, ou às vezes com algum tipo de punição. Isso é uma verdade? Sim, é uma verdade. Eu acho que na grande maioria das vezes as pessoas costumam mudar na dor, né? Costumam mudar quando perde, costumam mudar quando está na linha final, assim, ou muda ou perde, né? Então, o pensar sobre isso é compreender o que desafios se repetem, que metas se repetem, que problemas se repetem, e o quanto você realmente está comprometido no amor, que é entendendo os benefícios que você vai ter, colocar disciplina, colocar hábito e realmente começar a fazer algumas mudanças, né? E no mais profundo, né? Entender os ganhos e perdas que você tem com a decisão sobre aquilo que você se propõe. Então, sim, essa frase que você fala para mim, ela faz muito sentido. Ou muda no amor, ou muda na dor. 80% das pessoas eu vejo mudando na dor. Na hora da dificuldade, na hora do problema, no momento que não vai dar mais, na hora que recebe o terceiro feedback para desenvolver a mesma competência, na hora que está pronto para assinar uma demissão, na hora que vamos lá, entrar um pouquinho mais profundo, na hora que um relacionamento acaba, né? Então, é se perguntar, essa autoconsciência, né? Como é que está a minha postura em relação às mudanças que o ambiente me provoca, que eu sei que são necessárias e que eu estou procrastinando. Elas virão pela dor. Você falou uma palavrinha mágica que é talvez. Você falou uma palavrinha mágica que é talvez aquela que mais marca a dificuldade que a gente tem de sair de um planejamento eterno. Você falou em procrastinação. Mas existe uma outra palavra que também incomoda nos tais planejamentos eternos, que é o perfeccionismo. Como é que a gente faz para poder sair dessa história de perfeccionismo e procrastinação e parar de fazer aqueles planejamentos que duram a vida inteira e que aí na hora que você está morrendo você descobre que não teve mais jeito de fazer? Eu costumo provocar as pessoas que estão no meu ecossistema a pensarem se o perfeccionismo já não é uma desculpa,
Já não é uma bengala. Ah, eu tenho que deixar o projeto redondo. Ah, eu tenho que pensar a ação mais um pouco. Ah, eu preciso... precisa de um pouquinho mais de detalhes, precisa de um pouquinho mais de ajuste, né? Quando, na verdade, o mindset da startup me encanta muito, que é você precisa fazer o mínimo viável possível e entregar aquilo que você está se propondo e entender que algumas coisas você pode sim, e você só vai conseguir melhorá-las e torná-las excelentes fazendo. E se você não fez ainda, para elas se tornarem perfeitas, existe uma distância ainda, você não fez ainda, né? Existem sim lugares diferentes para esse aspecto, né? Eu sou esposa de um neurocirurgião, ele disse, Fernanda, se não for perfeita, a pessoa morre, né? Hum. Então, a gente precisa sempre se questionar o nível de gravidade em relação àquilo que a gente está se propondo a fazer e o quanto é a escala de teste que a gente pode fazer em relação àquilo que a gente está se propondo, né? Desenvolvendo a nossa autoconfiança, a nossa coragem para poder sair do ponto A para o ponto B, né? Então, o perfeccionismo é uma necessidade ou é uma bengala? O perfeccionismo é uma autoproteção ou é uma necessidade? Isso é forte, mas é real. O que você já tem na mão é possível de ser feito hoje, te falta coragem ou falta perfeição, né? Porque aí eu procrastino, eu deixo para amanhã, eu deixo para depois da manhã. E assim eu vou me protegendo daquilo que não é o produto, ou o serviço, ou uma ação em si, mas é uma insegurança, mas é a falta de autoconhecimento, mas é não saber o que você realmente quer, mas é o teu julgamento gritando em relação ao mercado. Então, é sobre isso a minha visão de perfeccionismo e procrastinação. É sobre aquilo que você realmente quer e o que você pode fazer hoje. Fernando, eu queria que você falasse o papel do líder dentro dessa mudança é fundamental. Para a gente, você já deixou isso muito claro. Mas eu queria que você falasse um pouco desse papel na transformação das pessoas. Porque eu acho que muito das travas de mudança ligada à coragem, à autorresponsabilidade, são coisas que talvez as pessoas que estão ali junto com você trazem até da infância, né? De problemas da infância. E o líder ali tem um papel na parte psicológica de gerar conforto e confiança para essas pessoas, para que elas contribuam com o processo na sua reta final. Fala um pouco desse como que ele deve se portar, como que ele deve entender as pessoas, como que ele deve trazer esse ponto de decisão para que todo mundo tenha clareza de entendimento. Eu acredito que o líder, ele, como uma das atribuições primárias, é o desenvolvimento da inteligência emocional, né? De poder fazer com que as pessoas compreendam, né? Levar essa cultura para dentro dos negócios, por que que elas, o que elas sentem, o que elas pensam e como se comportam e de onde isso vem, né? De onde a gente carrega alguns comportamentos que nós temos no nosso trabalho. De onde vem a procrastinação, de onde vem a crença limitante, de onde vem o medo do julgamento, de onde vem o medo de ser rejeitado, de não ser aceito, de onde vem a busca pelo amor, né, e a aprovação contínua do líder. Acho que quanto mais o líder investe em desenvolver essa inteligência no seu time, quanto mais ele provoca o autoconhecimento das pessoas compreender de onde elas vieram, aquilo que aconteceu com elas ao longo do caminho, aquilo que elas foram treinadas pelo seu ambiente, qual ambiente foi? Dentro de casa, a família, o modelo mental dos pais, a comunidade que a pessoa está inserida, a escola que ela teve presente, a universidade que ela estudou, os trabalhos que ela já teve, as lideranças que já conduziram, como pensavam, o que falavam, o que defendiam, que cultura a pessoa está inserida, tudo isso molda o nosso mindset. E o líder que avança e constrói resultados diferenciados, na minha opinião, é aquele que ajuda as pessoas a encontrarem as suas travas, a entenderem por que elas procrastinam, a entenderem aonde podem estar as suas dores emocionais silenciadas, aonde estão as oportunidades de destrave
para que ocorra um despertar de performance. Eu vejo pessoas passando uma vida de uma empresa para outra, não conseguindo avançar nos seus cargos, no seu crescimento, no seu posicionamento, justamente pela forma como se comportam e no que acreditam. Então, para mim, o grande diferencial está quando o líder se propõe a não só desenvolver competências técnicas, hard skills, mas soft skills. E entre elas, as que envolvem o emocional, as que envolvem o autoconhecimento, a inteligência para lidar com as emoções e transformar os resultados no trabalho. Você já falou em decisão, já falou em planejamento estratégico. Fernando te provocou em destrave, você falou outra vez em destrave emocional. Vamos juntar esses 3 aspectos e tentar caminhar no seguinte sentido. Como é que decisão, destrave, planejamento podem contribuir na hora de tirar sonho do papel e transformar em realidade? Decisão, destrave e planejamento. Literalmente nessa ordem. Eu decido aonde eu quero chegar, eu destravo o meu emocional para chegar lá, eu preciso construir um plano. Na hora de construir esse plano, eu preciso ser inteligente, né? Eu gosto de falar de ter metas, e anota aí quem está nos escutando, depois pode dar um Google aí, um chat nessa técnica que é SMART, que é pensar o caminho de forma inteligente, é pensar todas as ações, todos os movimentos que a gente precisa fazer de forma específica, mensurável, se propor a fazer coisas que caibam na nossa rotina, na nossa vida, na nossa realidade, na nossa filosofia, né? Se propor a entrar em ação e colocar prazo para as nossas ações. Então, a soma para mim desses 13, agora descendo um pouco na questão do planejamento, é você sim ter clareza das metas e dos movimentos necessários para chegar aonde você quer. Então, você decide, né? Eu decido para onde eu quero ir, eu coloco, destravo o meu emocional, eu reprogramo o meu mindset, eu me fortaleço emocionalmente. Eu acho importante aqui colocar mais um elemento, eu destravo a minha performance para isso, porque decisão, resultado, crescimento precisa da nossa energia, precisa da nossa vitalidade, precisa da nossa disposição, precisa de uma alimentação saudável, precisa de um movimento, precisa de uma noite bem dormida, né? Então, eu acho que isso entra no destravar. E o plano para de complicar, sabe? Você sabe o que você quer, o que você precisa fazer. Se você não sabe o que precisa fazer, tem alguém que pode te ensinar. Se dedica, estuda o conhecimento como um próximo pilar aqui. O conhecimento, o intelecto, aquilo que vai chancelar o que você está se propondo fazer é a tua expertise. Então, você precisa estudar, você precisa avançar. Tem coisas que você não precisa dominar, mas para fazer elas acontecerem, você precisa conhecê-las. Então, distribua o teu conhecimento entre aquilo que você tem que ser expert e aquilo que você precisa saber, né, para poder contratar, para poder fazer, para poder direcionar, para poder liderar as tuas iniciativas da melhor forma. E, fechando com um ponto aqui que nós colocamos, a ambiência. Se coloque nas mesas certas. Quais são as mesas que você está sentando para escutar aquilo que você precisa, para ser desafiado, né? Eu digo que sempre que a gente está na mesa e a gente é o melhor da mesa, tem alguma coisa errada acontecendo, né? Quem desafia a gente, quem provoca a gente, quem tem coragem de olhar no nosso olho e dizer que está errado, não é isso, não pense dessa forma, me prova o contrário. Então, a ambiência, ela nos mostra, ela literalmente é um alimento para a nossa visão e para as oportunidades. Então, escolha as mesas certas para sentar e abastecer a tua visão. Na minha percepção, é isso. Você sabe que tem uma coisa que eu sempre lamento muito e é metafísica, mas eu não consigo entender, que é o tempo. O tempo é quase que um cruel senhor do destino. Ele fala, não, agora tem que terminar porque não tem mais jeito, você só tem 20 minutos. Estou terminando essa nossa prosa com a tristeza,
Você não sabe com que tristeza que eu estou terminando essa nossa prosa. Mas foi rápido. 20 minutos que a gente gostaria que fossem transformados em 1 hora. Vai ter que ter outro bate-papo, né, Vai Paulo? ter que ter outra conversa com você, sem dúvida nenhuma. Mas antes de te agradecer, eu vou pedir para o Fernando, que é um observador atento do mundo, para ele fazer um resumo dessa nossa conversa. Ô, Paulo, assim, primeiro, acho que foi espetacular o nosso papo. Te agradeço, viu, Fernanda? Eu acho que tem várias coisas legais, mas o que me chamou muito a atenção e foi a sua linha de raciocínio, né? A questão da decisão sobre o sonho. Eu acho que a gente tem que estar decidido, disposto a pagar o preço para isso acontecer, enfrentando nossos medos, as nossas travas. Lógico que com um planejamento bem definido das ações, executando os planos de ação com organização e disciplina. E por último, ela falou uma coisa bem legal, a questão do entendimento sobre o ambiente, sobre as pessoas que estão conectadas com você, sobre os lugares, sobre aonde está a busca pelo conhecimento. Se a gente fizer isso tudo certinho, o sonho vai ser realizado. Bom, se você entendeu bastante do que nós conversamos, você tem uma boa oportunidade de tirar o seu sonho do rascunho. Fernanda Toqueto, muito obrigado por ter dedicado parte do seu tempo para essa prosa essencial com a gente. Uma satisfação enorme, à disposição aí dos ouvintes, das pessoas que estiveram conosco, Fernanda.Toqueto, aí T-O-C-H-E-T-T-O, tem meu livro, tem o podcast, tem inúmeros lugares aí que eu distribuo bastante conhecimento e que podem servir e gerar valor aí para a jornada de quem acompanha esse programa incrível. Muito obrigada pela oportunidade. Nós é que agradecemos e você que nos acompanhou até agora termina por aqui o Conectamente, mas a hora que nós saímos do ar, você vai lá na Multiprosa, que é a plataforma de conteúdo da CDL BH e pode usar esse conteúdo, ouvi-lo, retransmiti-lo, repercuti-lo quantas vezes quiser. Será um prazer. Semana que vem, segunda-feira, 8 horas da noite, estamos de volta. Juízo nessa próxima semana, mas só o suficiente para ser feliz. Até lá.